Bom dia, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar mais um texto da Palavra de Deus com os amados, que nos leva a uma reflexão de tudo que nós temos vivido ultimamente no nosso país. Eu penso que essa realidade exposta ao mundo transparece muitos corações. Gênesis capítulo 6, os versos 8 e 9, diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Reparando nos noticiários, nas reportagens últimas, com relação a farmácias, supermercados, distribuidores de gás, de cozinha, a gente viu que muitos foram autuados, por estarem abusando, nos valores de mercadorias que poderiam ser vendidas bem abaixo do preço que estavam sendo expostos ou expostas nesses locais de vendas. E me veio então uma pergunta, sobre a integridade, sobre a minha integridade diante de Deus e diante dos homens, sobre a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens, e principalmente como nós temos encarado essa realidade atual nos nossos dias. Então, o coronavírus revela também não apenas que as profecias estão se cumprindo, mas que o coração dos homens é um coração mau. O pensamento dos homens é um pensamento mau. O texto que eu acabei de ler fala sobre Noé. Você vai ler o capítulo 6 e você tem ali vários versículos. Nós temos no capítulo 6 um total de 22 versículos. E nos versos 8 e 9 diz que Noé achou graça diante do Senhor, e também fala sobre o caráter de Noé, ao mesmo tempo que revela porque Noé era como foi, ou porque ele se sobressaía dos da sua geração. Então vamos, antes de qualquer coisa, traçar o perfil da geração de Noé. Vamos então à geração de Noé. Uma geração amante da aparência, versículo 2 do capítulo 6. Uma geração de homens fisicamente fortes, mas nanicos quanto à mente, quanto ao raciocínio. Versículo 4, isso fica muito claro para nós. Uma geração de homens carnais. Versículo 3, homens carnais não conseguem ouvir o Espírito Santo de Deus. Uma geração perversa, inclinada ao mal. Versículo 5, uma geração que despertou a indignação e a ira do coração de Deus, a ponto de Deus querer destruí-los. Versos 6 e 7 do capítulo 6. Uma geração cheia de violência. Versos 11 e 13 do capítulo 6. Uma geração corrupta. Homens que corrompiam e eram corrompidos. Uma geração de corruptores. Uma geração de homens machistas. Uma geração de homens que adoravam a si mesmos. Homens que buscavam o prazer a qualquer custo. Agora, dentro dessa realidade, a gente pode perceber, e aí essa é uma pergunta que envolve a minha vida, que envolve a vida de todos nós, não apenas cristãos, mas não cristãos também. Como anda a nossa geração? Se a geração que Noé viveu era uma geração depravada, era uma geração distante do Senhor, como anda a nossa geração? Eu também destaquei alguns pontos da nossa geração, da geração do século 21. Talvez você não concorde com tudo que eu vou falar, mas é possível que você vá concordar com 95% daquilo que aqui vou dizer. Primeiro, uma geração ensimesmada e amante de si mesma. Uma geração distante de Deus. Uma geração que odeia a ideia da existência divina.
porque querem ser livres, querem viver a seu modo, querem viver conforme lhes agrada. Uma geração que blasfema do Criador nos seus carnavais, em suas festas de largos e em seus baile funks. Uma geração que ama a roda dos escarnecedores, porque uma fofoquinha não faz mal para ninguém. Uma geração que ama o conselho dos ímpios, uma geração cuja conduta de vida fere os princípios bíblicos. Uma geração que adora os seus ídolos, que são cegos, mudos e não conseguem andar, muito menos apalpar alguma coisa. Uma geração narcisista, adora a si mesmo. Uma geração que cria seus deuses para manipulá-los a seu bel prazer. Uma geração hedonista. Uma geração que busca o prazer a qualquer custo. A nossa geração é uma geração relativista, que já não tem a palavra de Deus como autoridade absoluta. A nossa geração é uma geração de homicidas, uma geração de parricidas e matricidas, uma geração de pedófilos, uma geração de estrupadores e abusadores, uma geração de ladrões do altar, de manipuladores do sagrado, mercenários que distorcem a verdade porque amam a mentira. Uma geração que ama as fábulas, que tem pavor em ouvir a verdade. A nossa geração é uma geração que adora com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Deus nos livre dessa geração, que, como diz as Escrituras, não herdarão novos céus e nova terra. Mas como era a vida de Noé naquele tempo? O texto nos fala muito pouco de Noé, mas o que nos fala é suficiente para entendermos como Noé viveu. Primeiro, é importante destacar que o significado do nome de Noé traz ao seu povo uma realidade de mudança a partir dele, mostrando que Noé não apenas consolaria a sua geração, mas Deus faria através dele algo que iria mudar a forma como muitos estavam enxergando a vida que estavam vivendo. Diante da realidade que sua geração vivia, a conduta que ele teve se sobressaiu de todos os demais. Alguns fatores nos revelam porque aquele homem se destacou dos da sua geração, a ponto do Senhor usar de benevolência com ele. Primeiro ponto, a expressão do verso 8, se lermos a grosso modo, nos faz achar que o homem, Noé, achou graça, porque é o que diz no texto em português. Como se os méritos morais dele lhe desse condição de ser escolhido por Deus. O contrário é verdadeiro. A graça o achou. O Senhor foi benevolente para com ele. Favor imerecido. Nada é dado ao homem por merecimento, tudo é obra da graça do Senhor. Então, qual era o segredo de Noé? A parte B do verso 9 explica: Noé andava com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. Andar com Deus muda tudo e todos. Andar com Deus, ter intimidade com o Senhor, requer uma disposição gerada por uma predisposição em fazer o que agrada apenas a Deus, sem se importar com o que dizem, sem levar em conta o que o mundo está querendo, mas está sempre pronto a obedecer o Deus de nossas vidas. Deus permite que o homem ande com ele quando o homem, ou quando o coração deste homem está inclinado totalmente para ele. Deus permite que o homem ande com ele quando este homem aprendeu que a renúncia deve fazer parte de sua vida diária. Deus permite que o homem ande com ele quando este homem reconhece que só o Criador é soberano, santo, justo e bom. Deus permite que o homem ande com ele quando este homem depende única e exclusivamente do agir do seu Santo Espírito. Deus permite que o homem ande com ele quando este homem se humilha perante ele
e reconhece que é miserável, pecador, carente da sua graça, do seu perdão e da sua compaixão, que só podem vir sobre nós por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Numa linguagem neotestamentária, Deus permite que o homem ande com ele quando este homem se rende totalmente a seu Filho Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Que nós sejamos o povo que anda com Deus, como Enoque andou, como Moisés andou, como Elias andou, como tantos outros andaram com Deus. Se andarmos com Deus em nossa geração, faremos parte da geração que habitará os novos céus e a nova terra, amados. Por último, a integridade de Noé. Em um tempo de corrupções, nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Todo homem é definido por aquilo que crê. Se todo homem vive para aquilo que acredita, se ele acredita que o universo é Deus, ele vai conduzir a sua vida em conhecer o universo, os astros e toda a expansão das galáxias. Se ele acredita que o seu Deus é o dinheiro, ele viverá em torno disso. Se ele acredita que a razão da vida está no ter, ele vai gastar toda a sua energia em como conquistar as coisas. Mas se acredita que só o Criador é Deus, tudo o que esse homem realizará para engrandecer esse Deus e para conhecê-lo melhor a cada dia. Esse Deus que se revelou no passado pelas coisas criadas, conforme Romanos capítulo 1 e também o Salmo 19. Esse Deus que se revelou pela sua palavra anunciada, proclamada em suas promessas pronunciadas pelos profetas, porém em uma linguagem neotestamentária. Esse Deus que se revelou de forma especial por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou e formou todas as coisas. Noé tinha qualidades, sim, qualidades que Deus quer achar na minha vida e na sua vida. Primeira qualidade de Noé: Noé era justo. O termo justo na Bíblia, tanto no Antigo ou Novo Testamento, não fala de alguém perfeito ou de alguém impecável, mas de alguém que aprendeu a andar com Deus e assumiu sobre si a justiça que vem do alto, porque aquele que vive pela fé não tem justiça própria. Aquele que vive pela fé vive baseado na justiça do Senhor sobre a sua vida. Logo, é razoável dizer que a justiça de Noé não era uma justiça porque ele era um homem bom. Noé era justo porque andava com Deus. Ele não andou com Deus porque era justo. Ele era justo porque andou com Deus. Segundo passo, Noé era íntegro. O termo íntegro na Bíblia não somente remete a uma integridade que nos faz ser diferente de outros quanto à conduta, visão e maneira como vivemos, mas está intimamente ligada àquele com quem andamos. A nossa integridade está em Deus, bem como tudo mais. Noé era íntegro, significando dizer que ele era um homem inteiro, não havia dúvidas em seu coração quanto ao seu Deus, um homem completo, irrepreensível na sua conduta. No meio dos desonestos, ele era honesto, em meio aos corruptos, ele optava em não se corromper. Ele tinha uma reputação ilibada porque ele cuidava do seu caráter. Quando cuidamos do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Caráter fala muito daquilo que eu sou. Reputação fala muito daquilo que as pessoas dizem sobre mim. De modo que manter a integridade no casamento, quando o mundo nos mostra muitas opções de prazer, é uma definição que compete a mim, que compete a nós diante de Deus. Manter a integridade nos relacionamentos, no mundo de falsidades, compete a nós sermos sinceros perante os homens e também perante o Senhor. Manter uma definição de fé quando no mundo eu posso escolher entre muitos deuses e muitas crenças, é algo que me dá
que me dá a oportunidade de revelar a fé que eu tenho nas Escrituras e no Deus que a inspirou. Manter a integridade no ministério, quando eu posso fazer o que dá certo, ao invés de fazer o que é certo. Gente, é necessário ter muita coragem e muita definição de fé em Deus para vivermos uma vida íntegra nos dias atuais. Noé também era obediente ao Senhor. Deus falou com Noé nos versos 14 ao 21, no capítulo 7, do 1 ao 4. E quando nós olhamos o capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, nós vemos Noé, ou nós vemos o texto sagrado dizer que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus não pede, Ele ordena. Deus diz: faça assim, Noé, faça assim, Moisés, faça assim, Isaías, faça assim, Abraão. E eles fizeram, não questionaram, eles simplesmente se dispuseram a fazer o que era da vontade do Senhor. Deus não dá opção aos seus servos. Quando Deus nos dá uma ordem, um mandamento, Deus quer que nós a cumpramos à risca. Deus não deu opções, Ele deu mandamentos, estabeleceu leis. Deus não sonha, Deus decreta. Nós sonhamos com base naquilo que Deus nos instrui, com base naquilo que Deus é, mas Deus, Ele decreta seus princípios e suas vontades. Em um ato de amor e graça, o Senhor nos elegeu para sermos dele, para andarmos com Ele, para obedecermos o que Ele ordena. Deus quer que os homens andem de acordo com a sua vontade. O homem que obedece o que Deus ordena é um homem sensível à voz do Espírito Santo. E isso diz que Noé foi um homem sensível à voz de Deus. Jesus diz que aqueles que ouvem devem ouvir com muita atenção o que o Espírito diz às igrejas. Em tempos de crise, Deus quer que mantenhamos a nossa integridade nele. Em tempos de crise, de pandemia, Deus quer que o nosso coração esteja nele, como ele está em nós. Em tempos de crise, de identidade, Deus não quer que esqueçamos que nossa identidade está nele, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em tempo de crise social, moral e religiosa, Deus espera que andemos com Ele, lavados no sangue do Cordeiro, homens selados pelo seu Santo Espírito, vivendo acima da mediocridade que o mundo nos oferece. Para concluir, Noé andou com Deus, foi justo, íntegro e obedeceu ao Senhor, mas era um pecador. Mas na sua geração, ele foi um modelo, e Deus o honrou. Deus honrou a sua palavra, porque enquanto ele construía a arca, os homens zombavam dele, conforme o escritor aos Hebreus destaca no capítulo 11. Gente, o que Deus quer é que eu e você sejamos íntegros e fiéis ao que diz as Escrituras. Nenhum homem, por mais íntegro que seja, poderá passar por essa existência ileso e livre do poder do pecado. Mas todo homem que reconhecer a sua miséria, que confessar os seus pecados e abandoná-los, e se colocar perante Deus para ser justificado por meio de Cristo, esses homens alcançarão o perdão de Deus, a benevolência de Deus, e receberão a salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Deus nos chama a uma vida de integridade. Jesus, o Deus perfeito que se fez homem perfeito para nos conduzir a uma vida de integridade, a qual ela mesma é um modelo para todos aqueles que dizem professar o seu nome e viver de acordo com a sua vontade. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus tenha misericórdia de nós, que chamados para viver uma vida de integridade,
Não achemos de nós aquilo que pode nos comprometer diante do Senhor, porque somos do Senhor, servos, discípulos de Cristo, chamados para viver em integridade em um mundo corrompido pelo pecado. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, que esta palavra fique no seu coração, transmita ela a outras pessoas, para que todos possam entender o que Deus está falando por meio da sua palavra e dos últimos acontecimentos no nosso país e no mundo.